Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 11. De manhã nós lemos uma escritura um pouco adiante, de Marcos 11. E agora nós vamos ler Marcos 11, do versículo 12 até o versículo 14. Quinta-feira à tarde, comecei a sentir um pouco de dor de garganta. Comecei a contar para o irmão Beto lá no escritório, não deu para mim terminar. E eu tinha culto em Xanxerê quarta à noite, preguei em Xanxerê. Quinta à noite em Xaxim. E quando eu estava indo com a irmã Dorcas para lá, eu disse para ela que achava que ia incomodar um pouco minha garganta. Mas na volta de lá para cá estava tudo bem. E na sexta-feira à tarde começou a doer bastante. E o meu genro, ele trabalha numa farmácia. E eu chamei ele: você dá um jeito, uma medicação para mim aí, homem. E ele me trouxe 3 medicações, irmão. Não sei se ele gosta de mim ou não, mas ele trouxe 3 medicações. 2 comprimidos, eu olhei, tomei um tipo de comprimido. E me trouxe umas pastilhas, eu acho que é Endicoff o nome daquelas pastilhas. Não sei se você já tomou aquilo. Pensa numa coisa ruim. Eu comecei a chupar aquilo e eu pensei, mas que coisa ruim isso. Mas hoje de manhã eu vi que tem uma irmã que não gosta mesmo de mim. Desci ali embaixo, a irmã Marli, desci ali embaixo na garagem para ir para casa. Ela veio correndo: irmão, boldo é a melhor coisa que tem para a garganta. Aí eu vi que o meu genro gosta de mim, porque boldo é bem pior. Eu fui arrumar boldo para tomar e tomei boldo. Irmão do céu, que coisa ruim aquilo. Mas é tudo para o bem, Diz que se não for muito forte, duro, aí não faz bem. O boldo é meio forte, irmão. Acho que deve fazer bem. Deus abençoe vocês. E é sempre um prazer estar aqui. Sempre é um prazer falar das coisas de Deus. Sempre é um prazer ver os filhos de Deus felizes, alegres, contentes, caminhando adiante, irmão. Foi para isso que Ele nos enviou a sua palavra. Vamos ler então, Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Vamos orar, querido Deus. Esta é a tua bendita palavra, e nós lemos ela porque nós cremos. E agora que o Teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, e falar aos nossos corações nessa noite, segundo o Teu querer e a Tua vontade, e que ao sair daqui possamos sair regozijantes, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Saíram felizes, voltaram felizes, porque o Senhor falou aos corações deles. Fala-nos nessa noite, nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Muitas vezes, você, por certo, já ouviu alguém pregar sobre a figueira que tinha folhas. Mas eu quero começar um pouquinho antes e meditar com você nessa noite sobre a escritura que nós lemos. A Bíblia diz que quando Jesus saiu de Betânia, ele sentiu fome. Agora eu quero trazer à tua memória onde era Betânia e quem morava em Betânia. Betânia era uma aldeia que distava, era próximo de Jerusalém. E naquela aldeia chamada Betânia, Jesus tinha uma família de amigos que moravam lá. Quem era a família de amigos que morava em Betânia? Alguém sabe aí para dar um grito bem forte? Quem, irmão Jairo? Lázaro, Maria e Marta.
moravam em Betânia. E por certo Jesus estava na sua campanha, né? Poderíamos usar esta expressão, na cidade de Betânia, e quando encerrou a sua campanha, ele começou a ir em direção a Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus teve fome. Agora, em Betânia não havia uma casa de amigos de Jesus? Onde estava o amigo de Jesus? Onde ele estava? Que deixou o mestre sair da sua cidade, da sua casa com fome? Será que ele não tinha nenhum pedaço de pão para dar para o mestre? Quem era Lázaro? Lázaro era aquele amigo de Jesus que, quando ele adoeceu, Marta e Maria mandaram avisar Jesus: Senhor, o teu amigo Lázaro está doente, venha sarar ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus esperou mais 4 dias. Ele disse para os discípulos: não, vamos um pouquinho mais longe, há mais pessoas para ser atendida. Quando é o 4º dia, Jesus disse: Lázaro dorme, é necessário que nós vá para Betânia para que eu desperte Lázaro. Os discípulos disseram assim: mas se ele está dormindo, é só alguém dar um cutucão nele lá que ele acorda. Jesus disse: não é isso, ele morreu e eu vou lá ressuscitá-lo. E aí Jesus retorna, e quando ele chega, encontra Marta desanimada: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o puseram? Lá naquela tumba. Mas ele já cheira mal, já é o 4º dia, ele morreu já faz 4 dias, vamos dizer, como diz o irmão Bruno, já caiu o nariz, já está fedendo mal. Se tu creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus chega na porta do túmulo, diz para Marta e Maria: remova a pedra, remova o problema. Aquilo que eu e você podemos fazer, ele não vai fazer por nós, é nós que temos que fazer. Tiraram a pedra, e a Bíblia diz que quando tiraram a pedra, Jesus chorou pelo amigo dele. Agora Jesus está na cidade, na casa do amigo dele, e sai de lá com fome. Você já pensou nisso? Sabe por quê? Qual foi? Jesus passou 3 tentações no Monte da Tentação. Qual foi a primeira tentação que Jesus passou? Fome. Porque ele jejuou 40 dias e 40 noites, certo? Quando terminou os 40 dias e as 40 noites, a Bíblia diz: e Jesus teve fome. Então o diabo apareceu para ele, como diz o pastor Febroni, com uma pedra bem bonita, né? Que parecia um pão, e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Diz o pastor, ele tinha poder não só para transformar em pão, mas em chimia, em sei lá o que mais, queijo, mussarela, sei lá. Ele tinha poder para tudo isso. Mas você vê aonde é que o diabo foi tentar Jesus quando Jesus estava passando por uma contradição. Quando Jesus estava passando por um problema, foi onde o diabo foi para tentá-lo. Sabe por que ele tentou Jesus na fome? Porque o pai dele foi tentado na fome também. Não Deus, Abraão. Vocês já olharam isso? Por que é que Abraão desceu ao Egito? Diz a Bíblia: e houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito porque ouviu que lá havia comida. Só uma vez? Não, 2. A próxima vez, a Bíblia diz: houve fome na terra, e Abraão desceu a Gerar, a terra dos filisteus, a Abimeleque. E você observou que Isaac foi tentado na mesma coisa e cometeu o mesmo erro que Abraão? E o diabo disse: o pai da fé, eu fiz ele descrer um pouquinho, e ele foi para o Egito por causa da fome. O filho dele, ele também desceu ao Egito por causa da fome. O neto, Jacó, também desceu ao Egito por causa da fome. Esse que diz que é filho de Abraão, eu vou vencer ele também na fome. Mas ele levou um choque de 10.000 volts, que diz o irmão Brana, saltou pena dele. Porque aquele ali não era apenas um filho de Abraão na carne, ele era o filho espiritual, ele era Deus em carne. E agora, a Bíblia diz, depois que Satanás o tentou lá no Monte da Tentação, aquelas 3 tentações, a Bíblia diz que ele ausentou-se por algum tempo. E agora Jesus está em campanha em Betânia, sai de Betânia, e o seu amigo olha para ele e não dá para ele nem um pedaço de pão. E quando ele sai, ele sente fome.
O diabo disse, agora ele vai blasfemar, agora ele vai olhar para o amigo dele e vai dizer que esse é meu homem, o que adianta ter esse? Não, Jesus não fez nada disso. Você já observou isso, irmão? Que coisa tão bela! O amor de Deus é tão grande, irmão, que Ele passa por cima de todas as nossas dificuldades. Ele passa por cima de todos os teus pecados. Jesus continuou amando Lázaro, mesmo Lázaro não dando para ele um pedaço de pão. E Deus continua amando você, mesmo que você falhe, mesmo que você erre, Ele continua te amando, te sustentando, te protegendo. Aonde você vai, Ele vai ao teu lado para te sustentar. Porque Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. E agora Jesus sai de Betânia com fome e olha para uma figueira frondosa. Tinha muita folha nela. Quantos crentes que só tem folha? Só tem folha. Mas nós não nos alimentamos de folha, nós precisamos de fruto. O Espírito Santo não se alimenta de folha, ele se alimenta de fruto. O Espírito Santo em nós não vai fazer nós só produzir folhas, ele vai fazer nós produzir frutos. E tem uma coisa, irmão, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela figueira e ela estava cheia de folhas, e não era tempo de figo. Deus espera colher frutos de nós, muitas vezes na nossa contradição, quando não é tempo de nós produzir frutos, Ele espera que você levante as suas mãos e diga, glória a Deus, como disse Jó. Jó tinha razão naturalmente de amaldiçoar a Deus ou não tinha? Tinha, irmão. Jó fez tudo o que Deus disse para fazer. Fez ou não fez? Fez. Mas um dia o diabo chegou na presença de Deus e disse, Deus chegou na presença de Deus, Deus disse para ele, você viu meu servo Jó lá na terra, que homem temente a Deus, justo, desviando-se do mal? E o diabo disse, sim. Como ele não vai ser feliz, como ele não vai ter serviço, tu deu tudo para ele, tu deu riqueza, deu filho, deu tudo, deu saúde. Qual é o homem que não te serve dessa maneira? Deus confiava tanto em Jó, que ele disse, vai lá, pode arrancar tudo o que ele tem, tira dele toda a sua riqueza, todos os seus bens, pode tirar os seus filhos, só não toque nele. E o diabo desceu o mais rápido que pôde. Pá, desceu. E ele organizou as coisas de tal maneira que quando o mensageiro ia embora, o outro chegava. Quando o mensageiro terminava de dar a notícia, chegava outro e dava outra notícia pior. Pior, até que chegou a última coisa, foi os seus filhos. Um vento, um raio, fogo desceu do céu. E um vento veio, matou os teus filhos. Jó tinha razão de reclamar ou não tinha? Jó era uma figueira frondosa ou não era? Era, mas ele tinha frutos. Sabe o que foi que Jó disse? Deus rasgou as suas vestes, lançou-se ao pó e disse, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não era a hora de Jó dar este fruto, mas dentro de Jó havia um poder maior que produziu esse fruto. E o diabo volta a Deus e diz, claro, o homem dá tudo pela sua pele. Toca lá na pele dele, vê se ele vai te louvar, vê se ele vai agir como ele agiu. Deus disse, vai lá, só não tire a sua vida. E a Bíblia diz que o Satanás o encheu de uma chaga maligna, da cabeça, da parte de cima da cabeça até os pés. De uma chaga maligna. O que é isso? Câncer de pele. E de tudo que Jó tinha, sobrou para ele apenas um caco de telha para ele raspar as suas feridas. Pensa, irmão, aquilo deveria ter um odor horrível. Você sabe que uma pessoa que tem uma ferida, ela produz um cheiro não agradável. Pense Jó. Por isso que chegou um certo tempo que a mulher dele olhou para ele e disse, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu não aguento mais essa carniça, esse cheiro ruim. Sabe o que foi que Jó disse? Mulher, tu falas como uma louca. Receberíamos nós o bem de Deus e não receberíamos o mal também?
E a Bíblia diz assim: nada disso Jó pecou. Sabe por quê? Porque ele estava olhando além. 2000 anos depois, lá na cruz do Calvário, levantaria um homem as suas mãos e diria: Pai, tudo está consumado, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. E ao terceiro dia ele sairia da ressurreição, e Jó caminhou com ele nas ruas de Jerusalém ressurreto. Por isso, irmão, vale a pena servir a Deus. Na contradição é que nós mostramos quem nós somos. É quando aquele negócio dá errado. Quando você está pregando lá com o teu martelo, fazendo teu serviço na tua casa, está lá com o martelo, né, irmão Laudenir, o senhor que trabalha um pouco com essas coisas, daqui a pouco erra o martelo do prego e dá no dedo. O que sai da tua boca? O que sai? Quando nós éramos ímpios, saía o quê? Porcos e outros porcos. Mas agora, como cristão, vai sair isso? Não, irmão, tem que sair algo. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Não sei por que bati no meu dedo, se foi por negligência minha ou se foi a tua vontade, mas eu te louvo. Não vai mais sair aquela velha expressão mundana. Porque há algo aqui dentro, irmão, que mudou. E Jesus está procurando esses frutos nas nossas vidas. Hoje de manhã eu estava lendo a mensagem, o irmão Brana lá cortando a sua grama, daqui a pouco chegou o Laile, o irmão do irmão Banks, e estava disposto. Ele disse para o irmão Banks: o Banks disse para o irmão Laile: tu quer conversar com ele? Ele está ali, aquele que pregou esse evangelho para mim, ele está ali cortando grama, está tudo suado, você quer conversar com ele? Ele disse: eu quero ver do que esse homem é feito. O irmão Banks: irmão Brana. O irmão largou a sua máquina e chegou lá. E o irmão disse: quando ele chegou lá, ele olhou para ele e disse: é você o pregador que levou o meu irmão a esta loucura onde ele foi? O irmão disse: não, eu não fiz isso, eu só levei ele para o evangelho. Frutos. Irmão, e se nós continuássemos lendo aquela mensagem, você ia ver que o profeta disse assim: logo mais para frente, ele batizou Laile, logo mais para frente veio a irmã deles, e também se converteu e ela foi batizada. Eles eram 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, e ficou só o velho naquele velho sistema. E o velho um dia veio lá visitar o filho, e quando ele chegou, o Banks não estava em casa. O irmão Brana viu aquele carro estacionado lá na frente, foi lá e perguntou: quem é o senhor? Eu sou o pai do Banks, eu cheguei, ele não está aqui. Ah, sim, provavelmente ele foi no mercado. Vamos entrar na minha casa, tomar um gole de água, refrescar? Não, eu vou ficar aqui. Não, entra, eu arrumo água para o senhor. Sabe o que o irmão Brana diz? E ele disse para mim: eu quero ir pescar com você. O irmão Brana disse: eu estava cheio de afazeres. Eu não tinha como ir pescar com ele, mas eu queria conquistá-lo para Deus. Então eu abri mão da minha vontade e eu fui pescar com ele. E quando eles estavam pescando lá, Deus salvou o velho Banks Wood e ele foi batizado no nome de Jesus Cristo. Irmão, Deus está procurando esses frutos. Deus está procurando frutos na minha vida e na tua vida. Deus não está simplesmente interessado nas folhas, na gritaria, no movimento. Você sabe que quando o vento bate nas folhas, elas se batem umas nas outras, batem palmas, elas se alegram. Mas Ele não está interessado só nisso. Ele está interessado em algo que está um pouco mais escondido: frutos de cristão. E Jesus foi procurar naquela figueira frutos, não folhas. Agora, quando nós vamos para São João, capítulo 15, olha o que Jesus disse: eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, Você viu, irmão? Toda vara em mim que não dá fruto, cortada. Por isso que aquela figueira, Jesus disse para ela: ninguém mais coma figo de ti, porque ela não tinha frutos. E nós fomos chamados para uma mensagem que é o poder de Deus para transformar nossas vidas.
e fazer nós, que éramos uma figueira brava, que não produzia frutos bons, se tornarem uma figueira que agora produz frutos dignos do Evangelho. Então aquela vara que não dá fruto, Jesus disse, ele tira, e ela é lançada no fogo e arde. Por isso o ímpio será lançado no fogo e vai ser queimado. E olha o que é a sequência do verso que diz: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, irmão, quando você aceitou o Evangelho, você foi enxertado, disse Paulo, como ao contrário da natureza. Paulo chega a dizer ao contrário da natureza, o zambujeiro. Eu sempre falo errado essa palavra, eu falo jambuzeiro, acho que é zambujeiro. O zambujeiro, ele é uma classe de figueira. Eu nunca sabia o que era isso. Um dia eu fui pesquisar. O que é o zambujeiro, ou jambuzeiro? Esse nome difícil aí. Eu achava que era tipo um buzeiro nosso aqui. Não, é uma figueira brava que não produz frutos. E assim éramos nós não produzíamos fruto pela nossa natureza humana pecaminosa. Não tem como produzir frutos. E nós vamos ver quais são os frutos do Espírito, da natureza de Cristo. Não tem como produzir, por causa da natureza. E Paulo diz, vós como contra a lógica. Ninguém pega um jambuzeiro e enxerta numa oliveira, numa figueira. Figueira? Oliveira? Figueira? O que é, irmão? Figueira ou oliveira? Oliveira, né? É uma oliveira brava, não uma figueira brava, né? O jambuzeiro é uma oliveira brava. Obrigado, irmão, pela ajuda. Às vezes a gente esquece algumas coisas, né? Então, ninguém corta um galho de uma oliveira verdadeira e enxerta nela um jambuzeiro. Para que vai fazer isso se você não produz nada? É feito ao contrário. Geralmente se pega o cavalo, como se diz, e enxerta-se ali uma fruta que seja boa. Mas Deus, em sua graça, Ele é esta oliveira verdadeira, que enxertou nós nele, sendo nós um jambuzeiro. Mas, no entanto, Ele vem e muda esta natureza desse galho, e a partir daquele momento Ele vai produzir frutos da verdadeira oliveira. E Jesus disse, toda aquela videira que produz fruto, o meu Pai limpa ela para que ela produza mais frutos. Então, quando você está com alguma coisa errada na tua vida, e o Espírito Santo fala no teu coração, para com isso está errado, é porque Ele quer colher mais frutos da tua vida. Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos que Jesus está esperando que eu e você produza? Quais frutos são? Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, ele diz assim: mas os frutos do Espírito a primeira coisa, caridade. Sabe o que é caridade? É amor. Sabe o que diz Paulo sobre o amor? O amor não falha, o amor não é invejoso, o amor não suspeita mal, o amor não trata com leviandade, o amor, ele é íntegro. Eu espero que eu não esteja gritando muito com vocês, não é a minha intenção. O primeiro fruto que Deus está buscando em nós é amor. E nós estamos vivendo na era do amor fraternal. Jesus, olhando para quando aquele homem chegou e disse para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus disse, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o espírito da era que nós estamos vivendo eu estando bem, o resto que se exploda. Irmão, isso é totalmente contrário à natureza que nós recebemos do céu para produzir frutos. Você sabe, aquela mãe que ama o seu filho, ela faz de tudo por aquela criança. Vocês se recordam da história, aproveitando, entrando um pouquinho aqui nas mães?
Vocês recordam da história como Rana conta daquela mãe que estava lavando roupa? Ela morava em uma casa de 2 andares feita de madeira. E ela tinha um fogão na parte de baixo, fogão a lenha. E aquele fogão a lenha tinha brasas. Mas no segundo andar daquela casa estava a sua garotinha deitada na sua caminha dormindo. E aquela mãe deixou o fogão com as brasas acesas e saiu longe de casa, não sei que distância, lavar as roupas no tanque. Porque antigamente a lavanderia não era dentro de casa, não era automática, era água corrente lá longe. Então o tanque ficava longe. E aquela mãe foi lavar as roupas e estava entretida, lavando as roupas. E enquanto ela estava lavando as roupas, por certo caiu uma brasa daquele fogão e pegou fogo na casa. E ela não viu. E os vizinhos, quando viram, saía chamas na parte de baixo daquela casa, pelas janelas, estava incendiado, e eles correram até ela e disseram: mãe, vizinha, você não viu que pegou fogo na sua casa? Quando ela olhou para a casa, ela não lembrou das suas cortinas novas, nem dos seus móveis novos, nem das suas panelas que ela cuidava tanto. Sabe do que ela lembrou? Da filhinha que estava dormindo no segundo andar. Sabe o que Deus lembrou quando Ele olhou do céu? Ele viu eu e você, que nós precisávamos de um Salvador. Por isso a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. E a história diz que aquela mulher, quando lembrou da sua garotinha, ela pegou os lençóis que ela estava lavando e ela se enrolou nos lençóis. Pense o amor de uma mãe. O que a tua mãe fez por você, irmão? Eu lembro da minha mãe. O meu irmão mais novo sempre teve problema de asma. Nós morávamos no interior, não tinha carro, era um sofrimento. Tinha que ir para o hospital cada poucos dias levar ele. E ela ia, e era um sofrimento aquilo. Mas ela ia por amor daquele garoto. Quantas mães suportaram um casamento suportado por amor aos seus filhos, para vê-los bem, para não ver eles passar fome ou necessidade. Amor de mãe. Por isso que o amor de mãe é comparado com o amor de Deus. A tua mãe, você que se acha tão bonito ou tão bonita, ela, para que você nascesse, ela adquiriu cicatrizes em seu corpo, que hoje ela esconde e ela não mostra, por amor a você. Quando ela soube que ela estava grávida de você, ela não tentou fazer um aborto, mesmo que ela não tivesse condição de sustentar você. Ela manteve aquilo e ela disse: Deus me dará condição. E hoje, o que você faz? O que nós fazemos? E o mais doído, irmão, é ver que Deus entregou tudo, deu o melhor que Ele tinha por nós, e muitas vezes nós não valorizamos. Deixa eu terminar a história da irmã. E aquela mulher se enrolou nos lençóis, os vizinhos disseram: não, você não pode entrar lá, as chamas vão te queimar. Ela disse: o meu bem mais precioso está lá em cima, eu vou entrar, nem que eu morra, eu entro lá e eu vou trazer ela de volta. E ela se enrolou nos lençóis e subiu aquela escadaria no meio das chamas. Porém, quando ela chegou lá em cima, ela não levou um segundo lençol para enrolar sua filha. Sabe o que ela fez, irmão? Ela tirou o lençol dela, enrolou aquela criança e desceu pelas chamas e queimou-se toda. Diz o Mormon Branham, era a mulher mais bonita da cidade, agora ela era a mulher mais horrível. Sabe por quê? Pelo amor de um pequeno filho. E Jesus foi crucificado no Calvário, irmão, nu, foi levantado em um madeiro, se tornou amaldiçoado por amor a mim e a você. O que nós estamos fazendo por Ele hoje? Então Deus está procurando da nossa vida frutos, não folhas. Frutos, o primeiro fruto, disse Paulo, mas o fruto do Espírito é amor. Paulo disse, eu sempre repito isso, acho que quase todas as vezes que eu prego, praticamente eu falo isso. Paulo diz: se comer carne de porco escandalizar o meu irmão, não vou comer carne de porco para que o meu irmão não escandalize. O que Paulo estava fazendo? Mostrando amor, graça para com o seu irmão.
O irmão Brana, ele tinha muitas coisas a fazer, mas quando o pai do irmão Banks chegou e disse: eu quero ir pescar com você, ele disse: eu vou. E diz o irmão Brana que naquela noite, eles iam pescar no dia seguinte, naquela noite choveu como nunca. Todos os rios encheram, tudo ficou sujo. E o irmão Brana diz assim: e você que é pescador sabe que quando o rio está sujo, você não pega nada. Eu um dia dei uma chuvarada, era a minha folga do meu serviço, e eu gostava de pescar aqui num rio aqui perto, em Coronel Freitas, no rio Chapecó. E na noite, no dia seguinte, nós íamos, na noite anterior choveu. Eu disse: mas nós vamos igual. Chegamos lá, o rio estava fora das ribanceiras, não pegamos nada. Não pega, irmão. E o irmão disse: mas eu queria conquistá-lo. Quanto nós estamos dispostos de produzir fruto? Quanto nós estaríamos dispostos de renunciar os nossos direitos para que o irmão fosse abençoado? E aí nós poderíamos entrar bem profundo nisso aí. Velhos irmãos que abandonaram empregos, profissões, quando se converteram porque alguém disse que aquilo era errado, eles deixaram aquilo. E hoje nós vemos ao contrário, aqueles que se dizem cristãos estão indo fazer aquilo que não deve. Eu não vou citar o nome, mas eu sei de um irmão que tinha uma barbearia. E quando se converteu, alguém disse: se você ficar aí cortando o cabelo, daqui a pouco chega uma mulher, tu vai cortar o cabelo, está errado isso. Ele fechou a barbearia para não ofender ao Espírito da graça, irmão. Eu conheço outro que foi chamado para trabalhar num emprego fixo lá nos anos 80, irmão. Isso era coisa rara, difícil, trabalhar na Cooper Alpha. Mas quando ele foi instruído o que ele tinha que fazer, ele viu que eles moíam a semente que o pobre colono levava, eles colocavam numa máquina e moíam aquilo e forçavam até que saía tudo que tinha lá dentro. Daí pesavam aquilo e pagavam por aquele valor, por aquela miséria que havia sobrado para o colono. Ele disse: não, eu sou um cristão, não vou enganar ninguém. Mas Deus sustenta os seus. É isso que Deus está procurando de mim e de você, irmão, é frutos. Lázaro não deu um pedaço de pão para Jesus, ele foi procurar na figueira. O diabo disse: eu derrubei o seu pai por causa da fome, vou derrubar esse. Mas ele não conseguiu. Jesus não saiu da sua posição, ele não maldiçoou, ele não esbravejou, ele não murmurou. Também, eu sou o filho de Deus, e esse meu amigo que ressuscitei nem pão não me deu. Tu não vê a Bíblia dizendo isso, irmão. Sabe por quê? Porque os frutos do Espírito é caridade, que é amor. Como é bom andar ao lado de alguém que ama, irmão. Como é bom você caminhar com alguém que ama você. Agora é difícil você caminhar ao lado de alguém que não te gosta. Quando você tem que trabalhar no teu emprego e teu colega ela não gosta de você porque você é um crente, ou seja por que for, é difícil. Mas se nós nos manter na presença de Deus, produzindo frutos de cristão, aquele coração duro será conquistado. Então os frutos do Espírito que Ele está procurando em nós é amor. A segunda coisa é gozo. Sabe o que é gozo? É alegria. E aí eu posso me recordar de Davi. Um dia alguém chegou e disse para Davi assim: Davi, vamos à casa do Senhor, hoje é dia de culto, hoje nós vamos adorar a Deus. Sabe o que Davi disse? Não, eu não vou, estou emburrado. Sabe o que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Os bancos estão vazios, vamos à casa do Senhor. Gozo, alguém que é alegre. Você já andou com alguém que só reclama da vida, irmão? A Bíblia chega a dizer que é melhor morar na chuva, numa goteira, numa garoa, do que morar numa mesmo telhado com uma mulher rixosa, que só reclama. Sabe por que ela só reclama? Porque ela não tem alegria, porque ela não tem gozo. Mas se ela se converter e ela
aceitar este Jesus vai fazer dentro dela uma fonte de alegria, e vai fazer mudar aquele pensamento, aquela maneira ranzinza, e ela vai começar a colocar os seus problemas na cruz, não no marido, não na esposa, não nos filhos, não no pastor, não na igreja, mas na cruz. Senhor, eu não entendo isso, eu estou passando por tal problema, mas eu me alegro em Ti, porque o Senhor me prometeu que estaria comigo e guiaria os meus passos. Tem gozo, tem alegria. Sabe qual é o próximo fruto? Paz. Paz, irmão. Não é você apertar a mão do irmão e dizer paz do Senhor, irmão. Não, isso nem bíblico não é. Jesus nunca disse: quando vocês chegar na casa de alguém, diga para eles paz do Senhor. Jesus disse: quando vocês, isso é Bíblia, eu estou citando literalmente o que a Bíblia diz, quando vocês entrarem em uma casa, saudai-a, ponto e vírgula, e então desça sobre ela a vossa paz. Agora, como vou descer sobre aquela casa a minha paz se eu não tenho paz? E a paz, ela só vem quando nós encontramos um Salvador que vai cuidar de mim e de você. Não importa se os ventos rujam, não importa se o mar embraveça, há um Deus ali que vai dar paz ao teu coração. Não importa se não tenha comida na panela, Deus vai enviar o seu profeta para providenciar a comida. Quantas vezes temos visto isso? Irmão Arildo, a minha sogra conta que nós éramos todos pobres. Vocês, irmanice, vocês mais antigos, tinham apenas um saláriozinho para viver. E às vezes vinha muitos irmãos e vocês acolhiam os irmãos nas vossas casas para as reuniões e não sabiam nem como iam dar comida para eles. E a minha sogra diz, o meu sogro era policial, ganhava pouco, um saláriozinho miserável, e ela disse que o pastor sempre levava bastante irmãos na casa deles, e ela dizia: meu Deus, e agora o que vou fazer? Era pouca comida, e ela cozinhava o que tinha, e ela sabia que aquilo não ia ser suficiente, e ela disse que todos eles comiam, e parece que aquela comida se multiplicava. Não é parece, se multiplicava mesmo. E este é o Deus que esteve com nossos pais. Filhos, é o mesmo Deus que está comigo e contigo. Ele não nos abandonou. A mensagem ainda é a mesma, a palavra ainda é a mesma. Creia nele, confia nele, e ele vai conduzir os teus passos para essa vitória. É verdade, irmão Arildo. Meu pai conta. Eu não sei se foi com o senhor ou com quem foi. Ele naquele tempo não se tinha carro, irmão, nem moto, alguma bicicleta extraviada. E eles estavam indo visitar um irmão, ou a fazer um negócio, 2 irmãos, de noite caminhando, e não tinha lua, era escuro, não tinha nenhum foco, a lanterna, nada, para iluminar o caminho. E eles estavam indo, caminhando, e iam falando, não reclamando: agora que eu fiquei crente, olha como pobre que estou, não, Deus não abençoa. Sabe o que eles estavam falando? Acerca das coisas dos céus, como os caminhantes de Emaús, eles iam falando acerca de Jesus. E em um instante Jesus apareceu para os caminhantes de Emaús, e o meu pai e esse irmão caminhando, eles iam falando acerca das coisas dos céus. De repente um clarão, uma luz pairou sobre ele, e foi crescendo, crescendo, e iluminou o caminho por onde eles iam. O senhor era o senhor, aqui está a testemunha. Irmão, eu disse hoje de manhã, esta mensagem que nós aceitamos, ela não é uma denominação. Esta mensagem é o poder de Deus para nos botar no arrebatamento. Por isso não deixa o mundo roubar a tua paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A minha paz, ela é permanente, perene, mesmo nas lutas e nas aflições, aquela paz está no teu coração. Oh, meu Deus. O próximo fruto, Paulo escrevendo, ele diz, é longanimidade. Sabe o que é longanimidade? A pessoa que espera, tem paciência, ela tem aquele dá tempo para o tempo. Às vezes nós oramos a Deus e nós somos tão apressados que nós queremos que Deus responda já.
Mas Deus é longânimo, Ele vai levando nós àquela perfeição. E a Bíblia diz que se nós, como filhos, estamos sem correção, é porque não somos filhos, somos bastardos. Então, aquele crente tem longanimidade, ele vê aquela situação e ele espera em Deus entrar em cena para resolver aquele assunto. Agora, eu e você, muitas vezes queremos fazer a coisa assim. E a Bíblia diz que uma palavra correta, dita na hora certa, uma palavra correta, dita na hora certa, é como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. Você já viu isso? Eu não vi ainda, irmão. Sou pobre. Deve ser uma coisa bonita, não deve? Pensa, irmão, uma maçã de ouro, uma bandeja de prata. É a palavra dita na hora certa e no tempo certo. E o pregador que escreveu o Eclesiastes disse: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. E aí nós poderíamos entrar em casamento, né? Mas eu não vou entrar, eu não quero ser muito longo. Então, o outro fruto é longanimidade. A pessoa que é longânima, ela espera Deus cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que Deus é longânimo, porque Ele foi longânimo com aquela geração do tempo de Noé, esperando que ninguém se perdesse, mas que viessem ao arrependimento. E nós muitas vezes queremos a coisa na hora, que nem os discípulos de Jesus. Jesus passou por uma cidade ou duas cidades, e os discípulos de Jesus passaram por uma cidade ou duas cidades, e a cidade não aceitou eles. Quando eles chegaram a Jesus, saíram fora da cidade, e eles olharam para Jesus e disseram assim: o Senhor não quer que nós chamemos fogo do céu e queimemos essa cidade? Jesus disse: vocês não sabem do que vocês são feitos, vocês não sabem o que estão falando. Eu não quero juízo, eu quero misericórdia. Quantas coisas você já ganhou por esperar? Aquele negócio que parece que é o negócio mais bonito da face da terra, o melhor, você vai se encher, vai ficar rico, e você, algo no teu coração diz: não compre, não faça. E você espera. Pastor Daniel falou sobre isso outro dia, né? E quem de nós não tem essa experiência? Quando aquela voz diz: espera. E às vezes nós, apressado, vamos e compramos. Dito e feito, vai dar errado. E aí, irmão, eu costumo dizer que a vida é longa, a vida demora para passar, a vida não passa rápido. E às vezes você se encanta por aqueles olhos bonitos, irmão, aquela mocinha que tem os olhos bonitos, mas por trás daquele olhar selvagem, como diz o irmão Brana, ela não será uma boa mãe para os teus filhos. E você se apaixona e não ora o suficiente, e aí depois você casa, e a Bíblia diz: a mulher e o homem casado nunca mais podem casar de novo, exceto se um dos dois morrer, e não vale matar. E hoje estão vivendo bastante, não é, irmão Laudenir? 80, 90 anos, e vai ter que aguentar aquela situação, irmão, porque não teve longanimidade, não esperou em Deus. Eu acho que todo mundo aqui se dá bem, né? Os casais todos se dão bem, nós podemos falar, né? Amém. Coisa mais triste é quando você tiver que chegar em casa e você sabe que dentro da casa tem uma vespa te esperando lá. Mas é tão bom, irmão, quando você terminou o horário do teu serviço, você não vê a hora que termina o horário do teu serviço, você ir para casa e você sabe que em casa está esperando alguém que é amorosa, longânima, que tem paz, que é misericordiosa. Não existe coisa melhor. Foi pouco, amém, né? Oh, meu Deus. O próximo fruto que Paulo nos diz é benignidade. Sabe o que é benignidade? Uma pessoa boa. Às vezes a mulher vai fazer aquela comidinha e só tem um ovo. Hoje não tem mais isso, né? Graças a Deus nós temos condição de comer. Até temos que tomar remédio para o colesterol e para emagrecer, né? Mas a minha mãe que diz que antigamente um ovo era dividido em 3 pessoas.
E quando só tem aquele pequeno ovo, ou só tinha aquele pequeno ovo em casa, para fazer a mistura, tinha que compartilhar. A mulher não fritava aquele ovo primeiro e comia escondido, não tinha nada para fazer. Não, ela compartilhava com a família aquilo pouco que tinha. Não tem perigo, irmão, se você casar com a pessoa certa, de você chegar em casa e ela comer tudo antes de você chegar e você ficar com fome. Diz um pregador que um dia um irmão convidou ele para ir almoçar na sua casa, dia de semana. O pastor, né? O irmão convidou o pastor, vamos na minha casa almoçar hoje. Eu acho que o irmão já convidou porque ele queria que o pastor visse a situação, né? E o pastor disse, vamos. E a esposa não trabalhava fora, ela ficava em casa para cuidar da casa. Quando o pastor chegou, meio-dia, chega o marido e o pastor para comer. A mulher recém estava tirando as ramelas dos olhos. Não tinha limpado a casa, não tinha feito comida, não tinha feito nada. Por isso, jovens, olhe bem com quem você vai casar, porque depois que você casar, meu filho, aguenta o tranco. Ou então viva sozinho. E viver sozinho não é bom. A Bíblia diz, o melhor é andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas se um cair e o outro enterrar ele, é pior. Então olha com quem você vai casar. Deus descia lá no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Ele não descia para conversar só com Adão, nem só com Eva, porque o Adão estava para lá, porque tinha brigado com a Eva que estava para lá. Deus descia para conversar com ambos. E nunca, nenhuma vez, Deus desceu e Eva estava para um lado e Adão estava para o outro, porque tinham se encrencado dentro de casa. Mas depois do pecado, sim. Por isso, irmão, nós temos que ter Deus em nós, e se Deus estiver em nós, esse sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado, muda a nossa natureza de um jambuzeiro para uma oliveira, e essa oliveira vai produzir frutos dignos de um cristão. Vou terminar já. Benignidade é uma pessoa benigna, né? Uma pessoa bondosa, bondade. E tem fé. Fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se você estiver ao teu lado alguém que não tem fé, você vai estar em problema. Porque quando os problemas da vida vêm e nós não sabemos resolver, o que é que nós fazemos? Começamos a murmurar, gritar, sapatear, falar mal de Deus? Não, nós vamos aos seus pés e pela fé nós oramos e pedimos, Deus, olhe pela minha necessidade, eu não sei como resolver isso. E se você tem ao teu lado alguém que tem fé, irmão, você vai ter uma ajuda. Por isso a Bíblia nos ensina, Paulo disse, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com aqueles que não têm fé. E isso não é só casamento, isso é negócios. Porque quando a tua empresa, se você tem uma empresa com um infiel, quando a tua empresa não vai bem, você vai orar a Deus e pedir socorro. Aquele infiel vai tentar passar a perna em alguém para trazer dinheiro para dentro da empresa, e o que tu vai fazer? Sim, aí você que é um cristão entrega o teu dízimo, e ele que não é cristão não entrega. Como Deus vai abençoar o teu negócio? Casa com aquela mulher ou com aquele homem que é infiel, não entrega os seus dízimos, e as coisas na casa vai sempre um bolo, um rolo, e nunca resolve os problemas. Quer resolver esse problema, irmão? Seja fiel nos teus dízimos e faça a prova de Deus, diz a Bíblia. Ah, irmão, eu sei, eu estou falando porque eu sei. Por umas 2 vezes eu não entreguei meu dízimo. Até hoje, até que me lembro, 2 vezes. Irmão querido, eu vou te contar. A coisa ficou difícil.
Mas pela graça de Deus, eu coloquei em ordem aquilo, e o Senhor tem me abençoado, tem abençoado o meu emprego. A Bíblia diz: nós não recebemos o nosso salário em um saco furado, mas aquele que é infiel recebe em um saco furado, entra em cima, sai embaixo e vai ralo afora. Fé, irmão, parece uma coisa tão pequena, mas fé é aquilo que ancora a tua vida. E Jesus está procurando estes frutos nas nossas vidas, não é folhas. Só mais duas coisas, mas eu queria falar mais. Mansidão. Sabe o que é mansidão? Pessoa mansa, não é aquela chararaca. Uma vez uma irmã disse para o seu pastor assim, ela disse: quando o pastorzinho está aqui, o irmão, o esposo, quando o pastorzinho está aqui, ele citou o nome dela, eu não vou citar, né? A minha esposa é um sucro. Quando o pastorzinho vai embora, minha esposa vira um chararaca. Sim, o pastor foi embora e Jesus não está lá na casa, não está vendo tudo. Não é o pastor, é ele. É ele que está procurando fruto, não é o pastor que está procurando fruto. É ele que está procurando fruto, o teu Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu Salvador. Por que viver desse jeito se nós podemos ter paz somente mudando a nossa natureza, deixando que a natureza de Cristo entre em nós, e Ele então vai limpar este ramo de videira para que ela produza bons frutos. E aquela pessoa que era ranzinza, briguenta, uma pessoa inconvivível, ela se torna tão doce. O que o irmão Branham diz acerca dele mesmo? Ele não diz que ele era um homem tão bravo, tão difícil de lidar, que 4, 5 meninos pegavam ele, socavam ele, surravam ele, quebravam-lhe os dentes, e ele caía quase desmaiado. Ele dizia: não, chega, eu não vou mais fazer nada. Quando eles paravam de bater, ele se levantava e de novo ia para o boxe. Oh, irmão, mas quando Deus entra ali, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você. Quando aquele homem desceu, aquele louco, aquele endemoniado, estava no culto do irmão Branham, e ele estava nos últimos bancos, o irmão Branham falando acerca das coisas de Deus, e o demônio tomou conta dele, ele levantou-se lá, ele disse: eu vou subir aí e vou mostrar para você que tipo de homem de Deus você é. E aprontou os seus punhos. O irmão Branham disse que tinha uns 2 metros de altura, o irmão Branham tinha uns 65, o irmão Branham pesava uns 60 quilos, ele pesava uns 120. O irmão Branham diz assim, ele tinha condição de cumprir o que ele disse. Ele disse: eu vou subir aí no púlpito, vou quebrar todos os teus ossos. E ele levantou aquele brutamonte, levantou-se e desceu o corredor, e a polícia estava ali para fazer a segurança, tentou intervir. O irmão Branham disse: não, deixa, isso não é questão de carne e sangue, isso é uma luta espiritual. E aquele homem veio e aproximou-se do irmão Branham e ficou mais ou menos uns 3 metros do irmão Branham. E ele disse: eu vou mostrar para você que tipo de pregador você é, que tipo de homem de Deus você é, vou quebrar todos os teus ossos. E o irmão Branham disse: no nome de Jesus Cristo você vai cair aos meus pés. Ele disse: eu vou te mostrar aos pés de quem eu cairei. Se aproximou do irmão Branham, aprontou os punhos, encheu a boca de guspe, de catarro, de coisas, e cuspiu na cara do irmão Branham. Tu acha, irmão, que se o irmão Branham não tivesse a natureza de Cristo, ele não teria se aprontado para o boxe, aquele homem? Mas ali estava um homem transformado. E aquele homem transformado não precisou fazer força, nem gritar, porque aqueles que estavam no púlpito, a história, o irmão Branham conta, os irmãos contam que eles mal e mal ouviram que o irmão Branham disse: diabo, sai dele. E o homem caiu aos pés do profeta. Sabe por quê, irmão? Porque havia uma nova natureza dentro daquele coração, daquele homenzinho. Mansidão. E a última coisa que Paulo descreve aqui é a temperança. Você já viu? Você já comeu comida salgada? Você já comeu comida sem sal? Você já comeu carne sem sal? É uma coisa intragável, né? Incomível.
Mas com aquele sal, aquele temperinho gostoso, sabe? Que vocês, mães, sabem fazer, fica tão bom. Irmão, irmã, se nós tivermos a natureza de Cristo em nós, é tão bom sentar com um irmão e conversar acerca das coisas do céu. Você não vai ouvir ele murmurar daquela família, do pastor, disso, daquilo. Você vai olhar para dentro daquela alma e você vai encontrar tanta pureza, tanta santidade, tanto amor, tanta misericórdia, compaixão, bondade, temperança, fé. É isso o que Ele está buscando de mim e de você. E Ele não nos cobra nada que Ele não possa dar condição para nós produzir. Você não precisa pegar aquela ovelha e surrar ela para ela produzir lã. Não tem perigo, irmão. Ela vai produzir lã, porque a natureza dela é esta. E se a natureza de Cristo estiver em nós, nós vamos produzir os frutos do Espírito. Ficamos em pé. Feche teus olhos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira, a ponto que deu o teu Filho unigênito, único gerado, para que, com o fim, com o objetivo de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nós estamos nos últimos dias, no encerrar, Senhor, da história cristã, quando a noiva está preparando-se para o arrebatamento, e nós queremos ser achados produzindo estes frutos de cristão. Por favor, Senhor, não me deixa eu ficar para trás. Eu não quero, Senhor, ficar para trás. Eu quero caminhar junto com os teus filhos e produzir estes frutos de cristão, frutos do Espírito. Se há algo em mim que o Senhor precisa limpar, cortar, Tu tens, Pai, todo o poder nas Tuas mãos para fazer a limpeza que o Senhor deseja na minha vida. Porque a Tua palavra diz, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então limpe as nossas vidas, os nossos corações. Limpa-nos, ó Deus, e que possa ver Cristo em mim, como diz aquele hino. Pode o mundo ver Cristo em ti. Que Cristo possa seja visto na minha vida, e que a minha vida produza estes resultados da vida de um cristão, Senhor. Que a minha esposa, que os meus filhos, que os meus colegas de trabalho, aqueles com os quais eu mais convivam, possam ver na minha vida frutos de cristão. Que cada um aqui, Senhor, possa ver, Senhor, as pessoas possam ver na sua vida os frutos de cristão, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, a comunidade, todos nós, Pai, que possamos ver, Senhor, os frutos do céu manifestado nas nossas vidas. E aquilo que não está bem, o Senhor tem todo o poder e a autoridade de limpar, Senhor, tirar. Eu não quero, Senhor, ser um murmurador. Eu não quero ser uma pessoa rancorosa, Senhor, guardar mágoas do meu irmão. Não, porque o profeta disse que isso por fim tirará o espírito das nossas vidas e causará mais dano, atingirá o pastor. Então eu não quero estar reclamando, Senhor, eu quero estar confiando na Tua promessa, que o Senhor é aquele que prometeu, e o Senhor é aquele que cuidará de cada um de nós. Eu entrego esta pequena mensagem, Senhor, nas Tuas mãos, e que ela possa produzir, Senhor, o fruto esperado nas nossas vidas. E que durante esta semana, Senhor, quando nós vamos para os nossos afazeres, nossos trabalhos, que isso possa ficar ressoando dentro dos nossos corações. E se há algo que não está bem, Senhor, que esta voz fique falando, acerta isso, conserta isso, até que nós coloquemos a nossa vida em ordem pela Tua palavra. Porque o fim, o que nós desejamos é a presença do Teu Espírito.
quando sexta, sábado, nós teremos essa reunião especial de louvor, Senhor. Eu estou na expectativa de bênçãos que virão, Pai, porque quando o teu povo se reúne para te adorar, os exércitos do inimigo começam a tremer, porque quando Josafá colocou aqueles cantores, aqueles músicos na frente da batalha para louvarem ao Senhor, o exército do inimigo foi desbaratado, e nós viremos aqui, Pai, teus filhos virão, eu não sei os problemas que as lutas, as dificuldades que eles têm, mas eles virão, Senhor, e quando nós começarmos a adorar o Senhor, que a tua presença comece a se manifestar, Senhor, tirando a incredulidade, tirando as doenças, tirando os problemas, aquela dificuldade com A, com B, com C, com o irmão, com a irmã, que vá sendo tirada, Senhor, e ao final, quando encerrarmos, possa o teu Espírito Santo vir de uma forma toda especial, Senhor, e trazer aquela quietude nos nossos corações, aquela segurança. Eu rogo, Senhor, junto com os teus filhos, desde já, no nome de Jesus Cristo. Também não podemos deixar de orar por nosso pastor que está de viagem, lutando naquelas terras difíceis. Ó Deus, cerca-o com tua graça, dê a ele a inspiração correta, e que aquilo que ele falar produza frutos ali, Senhor. Guarde também o pastor Daniel, os demais irmãos, pregadores, ajudantes, todos nós aqui, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. De manhã nós cantamos um pequeno hino, Eu Amo. Vamos cantar de novo? Foi tão bom aquela pequena canção, Eu amo, eu amo. Eu amo porque Ele primeiro me amou. Ele olhou para você quando você não era nada, um pecador sujo, imundo, e hoje você o aceitou, você tem estado em sua presença, Ele ama muito mais você hoje. Eu amo. Vamos lá, irmão Beto. Eu amo porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Dá um tom certo aí, irmão, por favor. Que posição que era, Jairinho? Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Cante mais uma vez. Eu amo. Levante tuas mãos. Adore. Diga para Ele que você o ama, porque Ele está aqui para ouvir a tua confissão. Ele primeiro me amou e comprou minha todos com as cabeças inclinadas, em reverência, com os teus olhos fechados. Eu quero dar apenas uma oportunidade. Há alguém aqui que não tem produzido esses frutos dignos do céu, que não tem tomado a sua posição para servir a Deus.
E nesta tarde, nesta noite, você gostaria de dizer: a partir de hoje, Senhor, eu quero servir a Ti. Você que não foi batizado em nome de Jesus Cristo, que não recebeu o Espírito Santo ainda porque não foi batizado, e você quer tomar a sua posição, há alguém? Se não há ninguém, nós vamos encerrar o culto. Deus, te agradecemos pelo Teu tão grande amor para conosco, pobres e indignos que somos. Obrigado, Pai. Recebe a nossa adoração, nosso culto, e que possa o Senhor guiar os nossos passos. Que o Senhor estenda as Tuas mãos e abençoe o Teu povo, e faça resplandecer sobre cada um o Seu rosto. Que o Senhor te abençoe com paz, no nome de Jesus Cristo. Há muitos pedidos de oração que foram enviados. Nós não vamos ler todos eles, mas há muitos pedidos de oração que vieram, e nós vamos apresentar eles diante de Deus agora. Se você tem uma necessidade, uma enfermidade, levante sua mão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui para ouvir a tua voz, o clamor da tua necessidade. Bondoso Deus, diante da tua presença, nós apresentamos os pedidos de oração que vieram, pessoas que creem, que têm fé em Ti, Senhor Deus, e nós rogamos pela libertação, pela saúde, pela salvação dos filhos, pela glória do Senhor nas vidas das pessoas, pelo batismo do Espírito Santo e pelas mãos que estão levantadas nesse recinto, Senhor, que seja alcançado aquilo que eles pedem, porque o Senhor disse: tudo o que pedires em meu nome crendo, recebereis. E nós cremos, Pai, na resposta que vem dos céus. Dê aos teus filhos aquilo que precisam, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Irmão Beto, pode cantar um hino e pode encerrar. Obrigado a cada um. Ore sempre por mim. Deus os abençoe.